Uma pesquisa do MIT, publicada em junho, analisou a atividade cerebral de 3 grupos de jovens enquanto eles escreviam textos. Um usou o ChatGPT, outro o Google e outro apenas o próprio raciocínio. O grupo que usou o ChatGPT teve o menor nível de atividade cerebral e o pior desempenho, tanto nos aspectos neurológicos quanto linguísticos e comportamentais. Já o grupo que escreveu por conta própria apresentou um maior nível de atividade cerebral, demonstrou mais curiosidade e engajamento. Aqueles que usaram o Google também mostraram alta atividade mental e relataram uma boa experiência com o processo. Esse estudo mostra que a inteligência artificial generativa tem sim impacto na cognição humana e não necessariamente um impacto positivo. Ao terceirizar tarefas relacionadas à aprendizagem e desenvolvimento de pensamento, estamos correndo um sério risco de perder a nossa soberania cognitiva, tema de episódio de hoje do videocast Drafters. Eu sou a Mais Infante, repórter do Projeto Draft, e vou conversar hoje com a Vanessa Matias, cofundadora da consultoria White Rabbit, que publicou em novembro, em parceria com a Talk Inc. e o apoio da Fundação Itaú, o estudo Soberania Cognitiva na Era da IA, uma busca para definir, esclarecer e ampliar a noção dos riscos civilizatórios da era da inteligência artificial. Seja bem-vinda, Vanessa, ao Drafters. Obrigada, Maísa. Prazer estar aqui. Sou super fã e leitora de draft. Bom, Vanessa, eu queria começar te perguntando por que você decidiu pesquisar soberania cognitiva e pedir para você explicar para a gente brevemente o que significa esse conceito. Onde eu comecei, né? Eu acho que esse é um assunto que todo mundo tem que trabalhar. Seja você como jornalista ou como disseminadora de informação, eu como mãe. E a partir do nosso lugar, né, do nosso lugar de fala, o que a gente pode fazer? E eu, como pesquisadora, pensei, bom, do meu lugar de fala, o que eu preciso fazer é uma pesquisa. O que eu posso fazer é ajudar a dar nome às coisas, trazer os sinais, fazer um amplo olhar, né, sobre todo estudo que já foi feito do ponto de vista científico, acadêmico, jornalístico, midiático, e conseguir traduzir para as pessoas, para elas saberem o que é que já foi feito e o que a gente não foi feito ainda, e que todos nós precisamos atuar, né, como grandes pais da inteligência artificial, né, pais e mães, o que nós precisamos fazer para a gente educar tanto a IA como também a nossa geração, nossos filhos e nós mesmos. E explica um pouco para a gente, então, o que significa soberania cognitiva. É, a gente está classificando a soberania cognitiva sobre a nossa liberdade mental, sobre nossa atenção, né? Tanto se falou sobre a economia da atenção e a gente está entendendo que a atenção deveria ser um direito nosso. Atenção à nossa memória, os nossos pensamentos, né? Então, acesso aos nossos pensamentos, aos nossos processos decisórios e, no final das contas, sobre a nossa própria imaginação, que é um dos pautas que a gente mais fala dentro da White Rabbit. Nosso livro chama Reimaginação Radical. Então, o nosso olhar aqui sempre foi sobre como a gente mantém o nosso direito, no final das contas, de imaginar, que é a principal característica humana, no final das contas. Como que essa soberania cognitiva, né, ou a perda dessa soberania cognitiva se manifesta no dia a dia das pessoas comuns, né, como eu, como você, enfim. Há sinais concretos de que a gente já consegue enxergar no trabalho, no consumo de informação, né, ou nas relações pessoais, nos nossos projetos, esse movimento de perda da soberania cognitiva? Eu vou te devolver a pergunta. Você sente quando você tá, por exemplo, você vai fazer algum texto ou quando a primeira coisa que você pensa, você tem filhos? Não. Tenho, mas minha filha tem 3 anos. É, o meu também. O meu fez ontem, 3 anos. Estamos aqui Então, na mesma. Estamos aqui então, tentando, né, estabelecer o que a gente faz com essas crianças. pois é. Você sente que você, em vez de tentar alguma coisa, você vai primeiro para IA? Como que é que você está sentindo isso na sua Às vida? vezes eu sinto, dependendo do que for pra fazer, eu sinto. Às vezes eu sinto que eu brinco que dá uma emburrecida, né, não sei se essa é a palavra certa, mas às vezes eu sinto sim. É, eu tô bem, tá. Eu, assim, não sei mais viver sem IA, eu tô super dependente. Então, antes de tudo, acho que a primeira coisa sobre isso tudo é que nós não somos contra a inteligência artificial e não é sobre não utilizar, e muito menos, eh, sobre ser ludita, né, a tecnologia, endemonizar a tecnologia, pelo contrário. É só entender o poder da tecnologia. A gente classificou esse estudo em 6 grandes riscos civilizatórios. Quando a gente fala sobre alguma coisa que tem o potencial
de mudar várias coisas que sustentam a civilização como a gente conhece. Então, quando a gente fala sobre política, sociedade, economia, ambiente, e a IA, ela trabalha em tudo isso, né. Então a gente, mudar a nossa capacidade de aprendizado, por exemplo, tem tem o potencial de impactar tudo isso. Então, esse é um risco para a civilização, no sentido de não é apocalíptico, "Meu Deus, vamos acabar com a civilização", mas sim no sentido de talvez não colocar a gente num lugar melhor que a gente está. É isso, esse é o risco, né, não é sobre: "Meu Deus, vai acabar o mundo", é sobre: "Será que a gente está indo para o melhor caminho? Será que a gente está fazendo o melhor uso dele?", né. Então, o momento que a gente está atual é no momento da gente estar caminhando para aprender menos do que aprender mais. Então, por exemplo, o próprio estudo do MIT que você citou, o que que ele demonstrou, né, ele demonstrou que o que a gente já sabe, que a gente pensa menos, né, eu acho que eu sinto isso quando eu uso IA, eu penso menos, então, tipo, que acende menos luzinhas no nosso cérebro, menos lugares do nosso cérebro. Mas eu acho que o principal, que eu acho que ela é importante a gente pensar, é o seguinte, é que as pessoas não se lembravam do que elas escreviam. Então não é que fica pior, não é que fica pior. Primeiro, há 2 coisas que são muito relevantes. O primeiro é que todas as coisas ficam muito parecidas, e a segunda coisa é que as pessoas não lembravam do que ela fizeram na semana seguinte. E essa é a questão, não é sobre se a gente vai estar produzindo menos saberes no mundo, é se a gente, do ponto de vista individual, coletivo e tal, a gente está aprendendo mais e menos, e agora a gente está aprendendo menos. E essa é um dos assuntos que a gente fala dentro do capítulo do risco de atrofia cognitiva. Então a primeira coisa é que ele não começou com IA. Acho que essa é uma das coisas importantes da gente pensar. Existem mais estudos falando que a hiperconectividade e esse processo que a gente passou nos últimos 10 anos, de que a gente está aqui, mas a gente também está vendo uma notificação, a gente está vendo filme, mas também está fazendo uma outra coisa, e essa falácia da multitarefa, ela já atrapalhou a nossa capacidade de aprendizado, ou a nossa capacidade de memória de longo prazo, que é o aprendizado. Vanessa, você citou aí, né, um desses riscos civilizatórios que você chama na pesquisa da atrofia cognitiva, mas existem outros 5 que cada um tem as suas peculiaridades e eu acho que todos eles se conversam no final, né, que é a Sim. intimidade sintética, né, o colonialismo algorítmico, o design invisível, que você também falou um pouco, extrativismo da mente e erosão da realidade. Você consegue explicar pra gente, assim, brevemente, esses outros que você ainda não citou, só para os nossos Claro. as pessoas se contextualizarem? Então, a erosão da realidade é sobre como a mediação algorítmica começa a fragmentar a nossa percepção compartilhada do que é o mundo. Acontece que, com a IA, e muitas dessas verdades começam a colapsar. Então, por exemplo, eh, deepfakes, né, então a gente não saber se uma coisa é real ou não. Já que as pessoas não sabem se isso é verdade ou não, elas começam a desconfiar de tudo. Ou melhor, acreditar na coisa que convém. O extrativismo da mente é outro, né, ninguém hoje protege, não existe uma lei que protege a nossa privacidade mental. E o nível de granularidade das informações que a gente deixa, quando a gente utiliza informações de inteligência artificial, nem a gente sabe. Essa é a questão. Não é que assim, eu estou permitindo, pode utilizar o meu tom de voz, pode utilizar as minhas crenças pessoais, pode utilizar os meus valores. Esse tipo de coisa, diferente, né, se eu entrei ou não entrei no site. Tem o design invisível, que é essa arquitetura que é oculta, né, que acaba moldando nossos pensamentos, nossos comportamentos, sem a gente ter consentimento, nem conhecimento, né, do design. O neocolonialismo algorítmico, que é sobre como que ela perpetua e amplifica as estruturas que já existem de dominação global. Da mesma forma que o cacau, que a gente exporta matéria-prima e importa chocolate, Uhum. é a mesma coisa, a gente exporta os nossos dados, a rotulagem, até a energia e a água, e a gente importa de volta a inteligência, então isso é um neocolonialismo. E a intimidade sintética, que é essa ilusão que a gente tem de estar se conectando ao humano, mas a gente está, sendo mediado por sistemas artificiais que não têm a reciprocidade da conexão humana. Em contraponto a isso, né, você na sua visão, quais seriam, assim, eu chamei aqui de caminhos civilizatórios, eu não sei se é uma expressão boa para isso, mas quais seriam os caminhos civilizatórios possíveis, né? Você acha que há cenários positivos aí pela frente, se a gente começar a tomar as decisões certas agora?
E, bom, a primeira pergunta é que eu não tenho a menor ideia, tá? Então, seria muito presunçoso e imaturo, nessa altura do campeonato, a gente falar que a gente tem 3 pontos que é só a gente seguir que a gente vai resolver os problemas da humanidade, né. Então não tenho, mas eu vou falar um pouco sobre o que que a gente viu no estudo, alguns caminhos que ajudam a todo mundo trabalhar do seu lugar, né. Então esse primeiro lugar é que todo mundo precisa saber sobre isso, falar sobre isso. Então, para isso, a gente fez um site que chama soberaniacognitiva.com.br. Lá tem todo o material. Espero que vocês usem, abusem e deixem lá sua contribuição. Por isso que a gente fala que isso é um estudo vivo, porque ele tem algumas esferas de atuação. Então, a gente está trabalhando com 4 esferas: a esfera do indivíduo, das redes de cuidado e de formação, as esferas de empresas, né, e organizações, e a esfera de políticas públicas e governo. Então, a hiperconectividade, ela fez com que a gente já esteja, eh, no com esse processo de atrofia cognitiva. A gente precisa falar sobre isso. Outra coisa é que a gente precisa estar mais offline, e usar menos tecnologia. Porque, do ponto de vista neurológico, a gente precisa de mais reserva cognitiva, né, que eles falam lá, de reserva cognitiva. Reserva cognitiva é a gente entrar mais no modo banho. Vou te falar, existe um modo que chama Default Mode Network, rede modo padrão, que é o modo banho. Sabe que quando parece todas as soluções dos problemas a gente consegue resolver? Quando a gente tá tomando banho, assim? Mas por quê? Porque nos outros lugares a gente não dá mais espaço. Você não fica mais no dentista olhando para o teu teto, assim, falando: "Ah, blá, 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 blá". Você não fica vendo um reels, fica vendo uma notificação, fica resolvendo o problema do seu filho, e isso faz com que a gente não tenha mais espaço pra imaginação, para o espaço para o autoconhecimento, que é esse espaço interior que a gente precisa ter para solucionar coisas que não são direcionadas à tarefa. Essa vida que a gente resolveu levar, que a gente tem uma reunião às 6, às 7, às 8h15, entra às 8h03 num call pedindo desculpa porque você devia ter entrado às 8h02, você não consegue resolver os problemas, né. Do ponto de vista das redes de cuidado e de formação, a gente precisa falar sobre literacia, educação e inteligência artificial. As pessoas precisam saber que aquilo são sistemas e como que eles funcionam. A gente precisa exigir explicabilidade dos sistemas, mesmo que ela seja difícil de ser alcançada, né. Então você precisa, para cada coisa que você pediu, você precisa perguntar: "Como você chegou nessa solução? Quais são as fontes?". Terceira coisa, para as empresas e para as organizações, isso é um assunto que eu tenho muito no coração, né, trabalhei com pesquisa de mercado há muito tempo. E a gente precisa cobrar um design restaurativo e não um design persuasivo. A gente não pode achar que é normal que a nossa atenção seja produto. E do ponto de vista de políticas públicas e organizações, a gente precisa, claro, ter marcos, né, que do mesmo jeito que a gente teve marco civil da internet, agora eles estão falando do marco da IA, né, que eles estão construindo. Esses marcos, eles precisam trabalhar, sim, com neurodireitos, né, essa ideia da privacidade mental como um direito que a gente tem, direito à equidade, então equidade de acesso, porque sim, a gente vai ter super-humanos que têm acesso a IA, e daí as pessoas que não vão poder pagar e estão lá tendo que assistir mais vídeos para poder acessar IA, isso não é legal. E eu quero saber do ponto de vista de vocês, do lugar de fala de vocês como pesquisadores, pais, pilotos, não sei, né, o que que vocês acham aí, gente? Me ajuda que eu também não sei, não tenho todas as respostas não. Ô, Vanessa, a gente já falou um pouco aqui, né, de até de maternidade, você também disse que tem aí, você tem uma criança de 3 anos, eu tenho uma criança de 3 anos. Eu 46 anos e eu vivi, a minha geração viveu sem IA generativa, né, a gente pesquisava na enciclopédia, decorava número de telefone, né, enfim, É, sabia usar mapa para se localizar nos caminhos. Mas a geração da minha filha e da sua filha ou seu filho, que tem 3 anos, não vai saber o que que é uma vida sem inteligência artificial generativa, né. Então como que a gente pode preservar a capacidade dessa geração de pensar diante dessa presença maciça, né, e até invisível, como você mesmo já falou aí, da IA na rotina delas? eu não sei, né, eu acho que a gente tem que ser muito, primeiro que a gente não pode se omitir, e a segunda é que a gente não pode acreditar que o design sempre é para o bem. Eu acho que essa é a primeira coisa. É muita incerteza também ainda, né, Vanessa, existe um caminho de incerteza no meio desse contexto da inteligência artificial? Existe,
Mas assim, eu vou te falar que, assim, parece que eu sou super pessimista, eu não sou, tá. Eu tô muito animada com as possibilidades que a IA vai trazer para os nossos filhos. Imagina, gente, eu sofri muito com aquela escola do jeito que ela era, né, você fica parado com aquele livro, alguém falando assim: "Olha, Pedro Álvares Cabral descobriu". Se alguém tivesse chegado para mim e falado assim: "Olha, isso aqui é o que aconteceu", e a gente pudesse falar sobre essa história, mas aí, e da perspectiva, deixa eu olhar na perspectiva dos indígenas que aqui moravam, e aquela pessoa, eu poder entrar dentro da história, ser uma pessoa no joguinho e falar: "Agora crie tal coisa", aprender de uma forma mais interativa, eu acho que vai ser incrível, acho que pode ser incrível. Agora, a gente também precisa falar um pouco das Big Techs, né, que é a gente você já falou um pouco sobre isso, mas você considera que esse modelo de negócio das Big Techs hoje, ele é incompatível com a soberania cognitiva? E a gente pode imaginar uma IA generativa que não seja guiada por essa lógica extrativista? Enfim, queria saber se você sabe se já existe alguma coisa sendo construída nesse sentido também. Não, com certeza eu acho que com certeza existem modelos de negócio, que conseguem proteger a soberania cognitiva, com certeza. A questão é se vão dar atenção para isso ou não, e quanto, né. Então, quando eu falo da Meta, é que eu não acho que sempre foi assim, não acho que sempre foi assim. Eu não, inclusive não acho que tem um grande senhor fazendo ou puxar adolescentes, né. Eu acho que é outra coisa, é sobre o quanto que você, eh, aloca recursos para ética e não, ou não, né. Então, o quanto que você tá ok com uma margem de 10% e 20% ou você precisa crescer 200% porque os acionistas mandaram, sabe. Eu acho que é um pouco sobre isso. Eh tem muito sobre a lógica, né, da sociedade. A OpenAI começou com ótimas intenções. Vamos abrir aqui uma organização aberta que vai ter pessoas de vários lugares, da Microsoft, da nã Vamos aqui fazer um grande comitê, e essa organização que está criando a primeira inteligência artificial geral, e agora eles estão falando que vão ter um módulo para fazer pornografia. Tipo, onde isso aconteceu? Né, onde que a humanidade chegou, que a gente falou: "Cara, vai todo mundo fazer mesmo? Então vamos fazer primeiro". E que isso é uma le es e o Sam Altman ainda falou que isso é para proteger a liberdade da escolha dos adultos. Não, cara, é porque as pessoas vão ficar cada vez mais tempo dentro da plataforma deles, em vez de usar outras plataformas. Mas você acha que precisa surgir novos negócios? Esses negócios, por exemplo, que estão aí hoje, eles não vão, mudar provavelmente, né? É possível, só que você precisa alocar recursos para isso. O que eu fico preocupada é sobre a pressão que as Big Techs têm sobre a quantidade de crescimento que elas precisam para estancar o sangramento de dinheiro que as Big Techs são hoje, que essas empresas estão colocando em inteligência artificial generativa. Porém, existem muitos outros modelos, existem os modelos, inclusive, são mais lucrativos os modelos que eles têm por utilização de transações mesmo, de serviço, do que os modelos de publicidade, enfim. Agora, Vanessa, eu queria que você falasse um pouco pra gente o que que cada pessoa, ser humano comum como nós, né, pode fazer nesse momento para fortalecer a soberania cognitiva no uso da IA. Você mesma me perguntou, que eu falei: "Às vezes eu me sinto burra, né, fazendo isso", acho que é uma coisa meio estranha. O que que a gente pode fazer em termos de hábitos, de rotinas, enfim, de práticas, né, para poder estancar um pouquinho isso nesse momento? Ah, eu vou te falar depois disso tudo que eu fiz, tá. Então, eu posso falar a mesma coisa que é para todo mundo. Eu tô fazendo exercícios cognitivos da mesma forma que eu faço academia. O que eu tô fazendo? Para começar, eu coloquei um app no meu telefone que não me deixa passar mais de 15 minutos em redes sociais, que só dá o tempo de fazer um post no LinkedIn, de se eu precisar olhar alguns horários, alguma coisa no Instagram, mas eu não quero ficar perdendo tempo na minha vida com dopamina barata, sabe. Eu tô com um ritual com os meus filhos, que eu tô chamando de, né, da hora dourada ali com eles. Tipo, tem um momento ali que eu realmente desligo o celular e ele não entra no quarto. Se ele ele entra ali pra alarme, e tá sendo super difícil, parece bobagem, tá sendo super difícil. Então assim, eu vou colocar, e meus filhos agora, eu tinha uns podcasts de criança que eu colocava pra eles, falei: "Não, gente, agora a mamãe vai ler". E é outra coisa, né, tipo, mas eu tô cansada e exige esforço. A questão é que o esforço
é o que a gente precisa. A gente acha que a gente precisa do resultado final e a gente precisa do esforço, né, porque o esforço é o que indica o aprendizado, né. O esforço é que indica o vínculo com seus filhos e não eles dormirem, sabe. Então é isso, eu tô mudando, tô tentando entender o design das coisas e estou tentando colocar bloqueios radicais na minha vida, sabe. Não é assim: "Ai, vou tentar ser mais consciente", porque a gente precisa lutar de uma forma radical, do mesmo jeito que a gente precisa lutar de uma forma radical contra os alimentos que colocam na nossa dieta, né, precisa falar e falar assim: "Eu preciso comprar coisa na feira, eu preciso ler coisas que sejam mais profundas", é isso, né. E daí eu tenho, assim, uns na semana eu tenho a quantidade de páginas que eu tô tentando ler, pelo menos eu sei se eu da mesma forma que eu sei que quantas vezes dias eu vou na academia, eu sei se eu fiz essa minha parte, né, na vida. E outra coisa que eu comecei a fazer é colocar rituais, de coisas físicas na minha vida, então eu tô fazendo aula de corte e costura, numa quarta-feira às 10 da manhã. Então assim, porque a gente acha que isso você não tá trabalhando, mas eu sei que eu consigo chegar a outras conclusões quando eu tô trabalhando meu cérebro tomando banho ou costurando. Então é isso, assim, estou tentando, É. mas tá todo mundo tentando. Tem uma amiga que tem uma newsletter, tá todo mundo tentando. E é isso, tá todo mundo tentando. Eu também faço bordado, viu. É uma Ah, é? ótima forma de desconectar um pouco do digital, né. Vanessa, muito obrigada por esse papo, viu, por compartilhar esse conhecimento e essa pesquisa com a gente aqui no Drafters. Muito obrigada, o trabalho que vocês fazem é sempre incrível. E se vocês quiserem saber mais, tem o site soberaniacognitiva.com.br. Fique pensando aí do lugar de vocês, o que que vocês podem fazer, né, do ponto de vista individual, você como funcionário, você como cidadão. E se vocês tiverem ideias, eu no tô aí no Instagram, no LinkedIn, vocês podem mandar, Instagram eu só vejo uma vez por semana. E obrigada também a você que nos acompanhou até aqui. Esse é o último episódio do Drafters deste ano, mas você pode conferir as outras entrevistas nos nossos canais do YouTube, do Spotify. Um abraço e até 2026.